obrigado por nos receber o Poder 360. Eu queria começar perguntando para o senhor a que o senhor atribui a sua votação, que foi muito expressiva, foi recorde no Brasil inteiro. Obviamente, sempre agradece a Deus, né? Mas eu acredito que o principal disso daí veio por conta do Jair Bolsonaro. Ele é que é o responsável por essa onda, né, conservadora, e que elegeu não só a mim, com o recorde histórico de deputado mais votado do país, deputado federal mais votado do Brasil, né, da história do Brasil, mas também elegeu diversos outros deputados que não têm tradição na política, não têm recursos financeiros para fazer uma campanha, para se tornar conhecido, mas só de ter o apoio de Jair Bolsonaro conseguiram se eleger. O exemplo mais emblemático é o do Hélio Bolsonaro, que é o chamado Hélio Negão do Rio de Janeiro, que foi o mais votado do Rio de Janeiro apenas tendo essa conduta. Então eu acredito que é isso daí. Tem um pouco do meu trabalho? Tem. Mas se não fosse meu pai, certamente não teria tido essa votação. Foram mais de 1.800.000 votos. Como o senhor pretende honrar esses votos? Porque é uma responsabilidade muito grande e a Câmara tem um poder muito grande. Como o senhor pretende agir dentro da Câmara para honrar esses votos? Acho que isso é um recado para continuar na mesma linha de conduta. E essa mesma linha de conduta, mais uma vez, né, vai ser replicada pelos outros 52 deputados federais do PSL. Então, continuar visitando todas as regiões do Estado, passando pelas Santas Casas. Eu acredito que quando você tem contato direto com o público, você não precisa de marqueteiro. Você já sabe qual é a ânsia da população. Porque por vezes a gente vai ali, bate uma foto, etc., mas também por vezes tem gente que puxa a nossa orelha, dá um conselho. Isso daí vai norteando o nosso trabalho. Então eu acho que é continuar com esse contato. Não se blindar, não ficar ligado só em estatísticas, em números, mas ter um contato com a população lá na base. Acho que isso daí é o principal. E o senhor pretende assumir um papel de liderança dentro do partido na Câmara? Sei lá, ser o líder do PSL na Câmara, ou mesmo assumir um bloco? O que o senhor pretende? Não sei, não, a gente está analisando tudo agora ainda. Eu ainda não tive nem tempo de analisar a composição das bancadas, os nomes que foram eleitos, qual a votação. Então ainda está muito cedo para falar nisso, né? Mas eu acredito que essa votação dá respaldo para a gente tentar alguma coisa mais forte, sim. Já vai falando que presença da Câmara é afastado, porque eu tenho 34 anos, é necessário ter 35, por conta de estar na linha sucessória presidencial. Mas uma segunda vez, liderança do governo, liderança do PSL, um canal de comunicação, caso o Jair Bolsonaro seja eleito, não sei. Isso aí acho que pode ser até natural. Ontem, quando eu fui discursar aqui no plenário, já falei com pelo menos 10 deputados federais que queriam uma ponte com o Jair Bolsonaro. Então, às vezes, isso daí vem até de maneira inevitável e aquém a cargo político. Ainda que não ocupe um cargo, eu posso ser esse elo de ligação. E a gente quer, sim, manter uma relação muito boa com os deputados aqui dentro, e eu acredito que eles serão os principais responsáveis nessa ligação entre a base de eleitores deles e a união no Palácio do Planalto. Entendi. O senhor, então, descarta uma tentativa de concorrer à presidência da Câmara? Eu acho que nesse momento, sim. Em que pese dessas duas correntes jurídicas, né, alguns falam que podem, alguns falam que não podem, eu acho que prevalece a que não posso ser candidato à presidência da Câmara. Então, por enquanto, Mas nada impede, não. Isso aí pode vir até um nome de fora do PSL. Não tem problema, não. Tem que ser identificado, né, com essa onda conservadora, com esse movimento conservador que a gente está tendo no país. Não é o momento para colocar alguém da esquerda ali, e eu acredito que as diferenças entre, principalmente, PT, PCdoB e PSOL são bem claras com relação à diferença do PSL. Então o momento agora é de alguém nessa linha, identificado com as bandeiras que o Jair Bolsonaro levanta. Entendi. Seria mais em relação ao nome, o apoio seria mais em relação ao nome ou ao partido? Porque o Rodrigo Maia hoje é presidente da Câmara, ele é do DEM, o DEM se manifestou neutro no segundo turno. Vocês estariam dispostos a apoiá-lo na reeleição ou um outro nome que seja do Centrão? Olha, tem que ser o nome de um deputado que, primeiro, tenha uma certa experiência aqui na casa. Botar um novinho ali é muito complicado. Alguém que conheça o regimento interno. Que é alguém que tenha trânsito aqui. Então, eu acho que esses são os requisitos necessários para você eleger um presidente da casa, né? Obviamente, a gente não pretende dialogar somente com esses partidos de esquerda mais radical, até porque também eles não vão querer dialogar conosco.
se o Jair Bolsonaro for eleito, o papel deles vai ser de oposição, de crítica, né? Mas com todos os outros demais, pode vir ali sim. E sim, prestando atenção em um nome, não necessariamente em um partido. O PSL pode formar um bloco com outros partidos para superar o PT? Pode, não é descartada essa hipótese não. É como eu disse, ainda está um pouquinho recente, mas daqui a pouco, naturalmente, vão começar a ser feitas articulações. E a formação de um bloco, óbvio, né, beneficia o bloco aqui na casa, na escolha das comissões, encaminhamento, enfim. É alguma coisa que pode ser vista com bons olhos sim, a gente não descarta não. Entendi. O PSL elegeu 52 deputados, é bastante, a segunda maior bancada da Câmara. Mais outros que identificados com Jair Bolsonaro que não estão no PSL, por exemplo, a Bia Kicis aqui no PRP. A gente teve um problema no PSL aqui no Distrito Federal e encaminhamos os nossos candidatos para o PRP. Eu estou dando um exemplo para a Bia Kicis, mas tem outros também pelo Brasil que certamente são Bolsonaro, como por exemplo o Sargento Faú no Paraná, que não está no PSL, mas que vai ser um soldado aqui junto conosco, junto comigo também. Mas vocês devem incorporar esses deputados que são de partidos pequenos, que não venceram a cláusula, nesse é bem provável que uma parte deles venha para o PSL, sim. A gente sabe que deve aumentar a bancada até o ano que vem. Acreditamos que sim. Pelo menos aí em torno de metade é o cálculo que fazem, né? De partidos que vão deixar de existir, ou seja, vão deixar de ter tempo de televisão e recursos do fundo partidário. E a tendência é que eles migrem, sim, para alguns dos outros partidos. Inclusive já me falaram que já estão em andamento as articulações. A gente que está atrasado em relação a isso. Mas você já tem uma estimativa de quantos poderiam vir para o PSL? Não, estimativa eu não fiz não. Ou seja, vocês podem se tornar o maior partido da Câmara dependendo da migração agora no final do ano. Sim. Tem que sentar, conversar com esses deputados, não ter arrogância, né? Enfim, eu acho que dá para articular bastante nesse ponto aí também. Se vai chegar a ultrapassar o PT, eu não sei, mas eu acredito que, mais uma vez, esse número sensacional de deputados federais eleitos pelo PSL, eu acho que é uma resposta que o povo quer mudança. A renovação, inclusive, foi a maior desde, acho que 1994, não é isso? Sim. Isso aí tem que significar alguma coisa e a casa tem que prestar atenção nisso daí. E além de renovação, o que o senhor acha disso? Porque, assim, partidos tradicionais como o PSDB encolheram muito. O que o senhor pensa disso? O que isso significa? Olha, eu sempre faço uma distinção bem grande entre, vamos dizer assim, como vocês falam, né, os caciques políticos, né, as pessoas que têm maior influência dentro do partido. É bem diferente do deputado, individualmente falando. Tanto que existem deputados que estão dispostos a apoiar, e já apoiam, né? Acho que o PSDB do DF aqui, salvo engano, eu vi na rádio vindo para cá, disse que apoiaria o Jair Bolsonaro. Então, o apoio individual, a gente vai ter muito. Então, não vou fazer sinal da cruz quando passar um parlamentar do PSDB só porque ele é do PSDB, não. Muitas vezes as pessoas saem candidatas sem nem saber como é que funciona o jogo partidário ou atento necessariamente a uma ideologia daquele partido. E por vezes pode ter alguma pessoa que seja simpática ao Jair Bolsonaro em outros partidos. Por que não? Isso aí existe sim. Então é conversar com eles também. Nada obsta que a gente tenha apoio em outros partidos. Muitos parlamentares que apoiam o Jair Bolsonaro não podiam se declarar como tal, porque senão perderiam para essa eleição o fundo partidário e tempo de televisão. Mas agora, superado o primeiro turno, pode escrever aí, vai ter muito. Inclusive ontem eu já ouvi o Osmar Terra, ex-ministro do Temer, do MDB do Rio Grande do Sul, falando publicamente nos microfones aqui da Câmara que apoia o Jair Bolsonaro. Eu acho que mais apoios nesse sentido virão. Voltando à questão do sinal das ruas, teve um sinal também para a esquerda. O PT é a maior bancada da Câmara. O PSOL quase dobrou a bancada, apesar de ser uma bancada pequena ainda. O PSB, que é ali centro-esquerda, aumentou também. O Magno Malta, que é um aliado de vocês, perdeu o Senado para um candidato da esquerda. O que vocês também acham desse movimento? O Magno Malta foi uma questão individual, isolada ali no Espírito Santo. Agora, os demais, mas o PT reduziu de quanto é que foi a bancada deles. Estava em 60 e uns quebrados. Eu sei que teve uma redução. Agora, eles tinham a faca e o queijo na mão. Tinha um fundo partidário de 1,7 bilhões, que a esmagadora maioria foi para o PT, por ter a maior bancada. Tinham todo o maquinário
desde 2002 com a eleição do Lula, tudo maquinário estatal em suas mãos. Então, certamente, em que pese esse leve crescimento aí por parte do PSB ou do PSOL, que vai continuar sendo um partido pequeno aqui dentro da Câmara, eu acredito que a grande vitória ainda foi sim do PSL. Você acreditava que antes da eleição nós conseguiríamos eleger 52 deputados? Praticamente, se contar com, olha, 9 milhões em nível de Brasil, poxa, só em São Paulo são 645 municípios, algumas centenas de candidatos. Isso aí não é nada dentro do jogo político nacional. Você conseguir eleger 52 deputados, pelo amor de Deus, pode escrever aí que a tendência é aumentar ainda na próxima eleição. Porque sem recurso a gente elegeu esse pessoal, imagina com recurso. Deixando ainda certo aqui que a gente é favorável à cláusula de barreira, pela redução do número de recursos para os partidos, mas é inegável que eu sinto uma vitória não só esmagadora, cachopante, por parte da direita no país, que até um tempo atrás era palavrão você falar direita. Agora você tem tanta gente falando abertamente que é a favor do Jair Bolsonaro, que quase foi eleito no primeiro turno. Eu acho que não tem dúvida nisso daí. Não foi só uma vitória, não. Foi uma vitória estrondosa. E daí o PSL, o ano passado, quando o Jair não estava ainda no partido, tinha 3. Esse ano chegou ali a 8. O ano que vem deve ter no mínimo 52. Esse crescimento exponencial não causa um risco de ser desordenado? Não. Cabe a nós organizar o partido, esclarecer os deputados eleitos e etc. Mas eu não vejo... Ideal seria que fosse uma bancada de 513 deputados. Mas é o que você falou, a maioria é de primeiro mandato ainda na Câmara e alguns nem ocuparam cargo público em nenhum momento. Isso é saudável, porque eles vão recorrer a nós para orientá-los aqui dentro. Aqui dentro, se você der bobeira, você entra pelo cano sem nem saber. Então, certamente são pessoas que vão buscar diretrizes, saber como é que funciona o trabalho. Em poucos meses eles pegam isso daí. Eu mesmo falo por mim. Quando eu entrei aqui na Câmara, tenho meu pai no gabinete aqui do lado, né? Tive esse privilégio de trabalhar ao lado do meu pai. Mas em coisa de 4 ou 5 meses, você já vê como é que funciona a rotina, as votações, o que é requerimento de urgência, o que é questão de ordem, as comissões. Isso daí, essa experiência pega fácil. O principal é estar imbuído com o coração com verde e amarelo, a questão da honestidade e não trair o seu eleitorado. Porque a esmagadora maioria deles foi eleita graças, né, ao apoio do Jair Bolsonaro. Mas vai ter alguma diretriz específica? Façam isso, não façam aquilo, manifestem-se a favor de tal coisa e não de X? Eles vão ter liberdade para trabalhar e para aprender. Certamente haverá alguns que vão dar as suas caneladas, mas aos pouquinhos vão pegar o beabá de como é que a banda toca. Aqui você nem sempre pode fazer tudo o que quer. É normal, né, numa democracia que isso ocorra, são 513 deputados. Às vezes nem dentro de casa a gente consegue o consenso, quanto mais aqui com 513 parlamentares. Né? Mas eles vão aprender. E eles vão ter a liberdade para fazer isso. Certamente já buscam, né? Buscavam conselhos eleitorais com a gente. Agora que eleitos vão buscar conselhos aqui dentro da casa, certamente também. Isso daí vai ser natural, não vai ser nada impositivo. A gente não pretende levar com mão de ferro. E eles vão ter liberdade para construir cada um o seu caminho aqui dentro. E como que deve ser o embate com a esquerda? Olha, vai ser um embate como foi durante a eleição. Há uma polarização, isso daí é inegável. Agora, quem está investigando a Lava Jato são eles. Quantos parlamentares e quantos políticos do Partido dos Trabalhadores estão presos hoje? É por isso que no plano de governo do Haddad tem lá um controle da investigação dentro do Ministério Público Federal. A gente defende o outro lado. A gente quer total liberdade, que a justiça seja o máximo separada possível do mundo político. Então vai continuar nessa linha daí. Eu, inclusive, mudando um pouquinho de assunto, eu acho que nunca foi tão fácil votar para presidente no Brasil. Vai escolher entre quem roubou e quem não roubou. Hoje mais cedo eu coloquei um post replicando o Jair Bolsonaro, né, dos planos de governo do Haddad e do Jair Bolsonaro. A diferença é clara. O povo brasileiro vai optar se quer se aproximar de um país como a Venezuela ou se vai querer se aproximar de países como o Japão e Estados Unidos. Mas vocês pretendem, caso o seu pai seja eleito, procurar os partidos da centro-esquerda, pelo menos, para dialogar, para tentar aprovar alguma coisa, conseguir votos? A gente tem essa bandeira. Engana-se quem acha que nós somos radicais. Não tem como. Se você for extremamente radical aqui dentro da casa, você se isola.
Então vocês Eu acho devem que, procurar um PSB da vida para tentar dialogar. olha, o PSB tem bons deputados ali dentro. Cito como, por exemplo, um JHC. Levanta a bandeira da internet livre, que eu também levanto. Ele foi autor de um projeto de decreto legislativo que, para permitir que os usineiros vendam álcool diretamente para os postos de gasolina, sem passar por uma distribuidora da BR que controla os preços, que nós também somos favoráveis, é mais liberdade para o mercado. Não necessariamente porque ele é do PSB, ele é um socialista de carteirinha, ele é um marxista. Não. Por exemplo, com ele vai dar para conversar, sem problema nenhum. E PT, PSOL e PCdoB. Aí complica, por quê? Porque são partidos que têm uma ideologia mais ferrenha, que levam a fogo e ferro os mandatos dos seus parlamentares. Aí é mais complicado. A pergunta que eu faço até é o seguinte: será que eles vão querer conversar conosco? Porque se vier falando que tem que conversar com o MST, eu não tenho como admitir. Invasão de propriedade, para mim, é crime. Eles acham que é protesto. Eles querem legalizar o aborto. A gente quer o contrário. Eles não são a favor da redução da maioridade penal. Nós somos a favor da redução da maioridade penal. Eles querem, o PT patrocinou aqui o desarmamento, que está levando à morte, igual o gado dos brasileiros, em cada esquina, por um celular. A gente quer o contrário, quer resgatar a legítima defesa para o cidadão de bem, pelo menos dentro da sua casa. Então são pautas que não é uma questão de ser autoritária, é uma questão de levar para o voto. A gente tem que pautar aqui dentro da casa e que vença quem tenha mais votos. E não ficar se miscuindo, porque são pautas que estão na boca do povo e o povo não entende como é que o Congresso Nacional não vota isso. Tem que dar uma satisfação a eles. Tivemos até um referendo sobre o desarmamento, em que venceu a questão, que venceu a legítima defesa, a vontade popular de ter o comércio de armas de fogo e munições, para ter uma arma de fogo em casa, óbvio. Quem é a favor do comércio é porque quer comprar. E o governo nunca respeitou isso daí. Vamos mudar. Mas caso seu pai seja eleito, vocês pretendem chamar uma consulta popular sobre esse assunto de novo? Não é necessário gastar mais dinheiro de novo. Inclusive, a eleição que foi em 2005 teve 59 milhões de votos a favor da venda e aquisição das armas de fogo. A gente não precisa gastar dinheiro de novo. E nenhum presidente da República nunca, nem no segundo turno, teve tantos votos como o não no referendo de 2005. Isso é uma questão clara, não é? É clara, e se nós estudarmos a história, só ditadores quiseram desarmar o seu povo. Mas deve haver alguma consulta sobre outro assunto, sobre previdência, tributação, economia? Em princípio não, já há um gasto muito grande dentro do legislativo, né? Pagamento aqui de 2 representantes do povo para tomar essa decisão. Cabe a cada representante do povo prestar satisfação à sua base eleitoral. Pode haver referendo, pode haver plebiscito? Pode, mas eu não vejo, eu não vislumbro nenhuma iniciativa popular nesse sentido, não. Se a população desejar fazer um referendo ou plebiscito sobre alguma matéria, aí a gente estuda. Vocês pretendem anunciar uma lista de projetos, caso seu pai seja eleito, prioritários para o governo, para votar no ano que vem, 2019? Eu acho que quando chegar, né, vai chegar um governo eleito, com moral, né, eu acho que uma das grandes preocupações é a questão da economia e da segurança. Então acho que essas duas pautas é que vão comandar o início do governo Jair Bolsonaro. São reformas, né, são uma nova diretriz para a segurança pública, visando sempre a legítima defesa e o bem-estar da sociedade e não a visão do criminoso, né? O criminoso já teve a chance de trabalhar, se ele escolher o crime, ele vai ter que segurar a onda, vai ter que segurar a cadeia dele, ou, se for trocar tiro, Deus queira que ele morra e não um policial. Essa é a nossa visão. E na economia, sentar com Paulo Guedes para traçar as estratégias de como aprovar as reformas tributárias, a reforma da Previdência, que são duas questões muito pedidas no Brasil. E o que nós queremos é criar um ambiente em que o investidor tenha certeza de que a regra do jogo não vai mudar no meio do jogo. Como é que a gente faz isso? Desburocratizando, desregulamentando, colocando ministros sérios, comprometidos com o povo e não comprometidos com o partido político. Então essa daí é a linha a ser seguida. E certamente, se a gente conseguir implementar tudo isso, o investidor vai ter segurança, vai aportar o dinheiro dele aqui. Isso vai significar mais um comércio, mais uma indústria, mais um hectare rural a ser plantado, gerando emprego e melhorando a vida de todo mundo. Reforma da Previdência. O Temer, o atual presidente, falou que assim que tiver o resultado da segunda eleição, ele vai procurar o governo eleito para propor uma votação da reforma da Previdência.
Ontem o Onyx estava conversando com jornalistas e disse que esse plano é só para 2019. Que, por enquanto, o plano não é votar em 2018. O que dá para fazer em relação à reforma? Dá para votar esse ano ainda? Ou tá Olha, até 1º de janeiro, o presidente é o senhor Michel Temer. Se ele quiser levantar, né, a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro para votar na reforma da Previdência, ele tem poderes para tal. Eu não sei, é como eu disse, eu estou atribulado aqui, eu estou doido para conversar com o Onyx, né, para ver essas questões. Lembrando que ainda temos um segundo turno em aberto. Está confiante que o Jair Bolsonaro vai ser eleito, mas a gente também tem que ter o pé no chão de que é uma eleição em aberto. Mas eu não acredito que seja óbvio ao governo Temer propor uma leve reforma da Previdência ainda esse ano, não. Eu acho que ele tem até a vontade, né, pelo que eu consigo sentir lendo os jornais, é que ele tem uma vontade de fazer isso para deixar um certo legado, para dar um alívio nas contas públicas. Então, certamente não seria a reforma da Previdência que ele acredita ser a ideal, mas um mínimo possível aqui para o Brasil conseguir dar uma respirada. Isso aí só depende do Temer, não depende de mim ou do Jair Bolsonaro necessariamente. Mas a campanha estaria disposta a fazer um acordo com o governo atual? Olha, Nomi, aí tem que conversar lá principalmente com o Onyx, que é o nosso articulador político, e com o Paulo Guedes, que é quem trata da questão econômica. Se eles estiverem favoráveis, eu acho que tem tudo para votar sim, mas tem que passar por eles. O senhor foi eleito para deputado. Você foi eleito para deputado, o teu irmão Flávio foi eleito para o Senado, e o teu pai pode ser eleito para presidente da República, Planalto. Sim. Então, seriam 3 lugares, caso isso se concretize, 3 lugares em 2 poderes, né? Senado, Câmara e Executivo, Legislativo e Executivo. Isso não está se tornando algo que vocês criticam, que é a questão da família tradicional da política, políticos de carreira, que é justamente um discurso que vocês usam muito? Eu não critiquei isso, não. A família Bolsonaro. Olha, eu não coloquei arma na cabeça de ninguém para votar em mim. Inclusive, eu sou bem humilde em dizer que eu recebo muito, né, do feedback do Jair Bolsonaro. Certamente, se o Jair Bolsonaro estivesse aí envolvido em escândalos de corrupção, o nosso eleitorado não ia perdoar. Esse negócio de fazer passeata, falando que é perseguido político, que a Lava Jato é parcial, e fazer vaquinha para pagar multas de Zé de C, etc., isso aí é coisa da esquerda. Certamente, se houver um escândalo de corrupção, qualquer que seja dentro de um governo de Jair Bolsonaro, o nosso pessoal vai ser o primeiro a criticar, o primeiro a deixar de apoiar. O senhor, inclusive, foi eleito mais votado e superou o Enéas Carneiro, que vocês até têm como um herói, já apresentaram um projeto de lei a favor dele. O Enéas foi fundador do Prona, que depois se fundiu com o PL e virou o que hoje é o PL, que é um partido extremamente fisiológico. Vocês têm medo de acontecer isso com o PSL? Há esse risco de acontecer isso com o PSL? Eu acredito que não, meu amigo. Até porque esse movimento todo, né, conservador no costumes e liberal na economia, elegeu 52 deputados. Se os deputados forem sair, né, eles conseguirão sair sem perder o mandato, por conta da fidelidade partidária. Mas se eles forem para outros partidos, eles é que vão perder. Você já imaginou? Será que um desses 52 deputados seria eleito criticando o Jair Bolsonaro, sem defender as mesmas bandeiras, sem levantar as bandeiras conservadoras? Eu acredito que não. Só eles é que têm a perder. E no tempo do Enéas, eu lembro, né, que quase todos os deputados que o Enéas puxou, no final do mandato, já estavam em outros partidos. Infelizmente. Então, é um pouquinho do retrato da política. Tem muito, sim, tem muita coisa aqui que é fisiológica ainda, mas a gente quer fazer com que o PSL seja o primeiro partido de fato de direita, levantando bandeiras pelas liberdades, contra o desarmamento, contra o aborto, pela redução do Estado, apoiar o produtor rural, ser contra esse radicalismo ambiental que causa entraves no país, contra essa ideologia de só fazer comércio pelo viés ideológico com Venezuela, Bolívia, Cuba e etc., mas fazer um comércio com quem tenha condições de comprar os nossos produtos. Pode ser com a China também, não tem problema nenhum. Então essa é a diretriz que a gente quer dar para o Brasil. E são as diretrizes que levaram a países como Singapura a ser parte aí do primeiro mundo, aí dos tigres asiáticos. Mas o PSL foi assim, um partido que vocês encontraram esse ano, não estava na... Tem que modular, tem que refazer o estatuto, talvez até uma mudança de nome.
Isso daí é para tratar com o presidente, com a comitiva, com a executiva nacional, né? Porque realmente foi muito rápido. A gente teve pouco mais de um mês para fazer partido. Eu destaco aqui o trabalho de duas pessoas, que foi o Julian Lemos e o Gustavo Bebiano, que é o presidente em exercício do partido, né? Que trabalharam duro para isso. Foi muito difícil, porque imagina só, às vezes em um mês você não consegue fazer uma triagem para contratar uma pessoa para sua empresa, imagina para montar um partido em nível nacional. Então, tem muito trabalho a ser continuado ainda, eles sabem disso, vão continuar ao nosso lado e certamente você vai desenrolar. Vocês estão pensando em algum nome já para o PSL? Para o PSL, algum possível nome para se houver essa mudança de nome do partido? Não, pelo acordo que a gente tem, no final do ano, o antigo presidente que está licenciado, Luciano Bivar, vai retornar a ser o presidente do partido. Mas isso daí não significa escantear, por exemplo, o Gustavo Bebiano, que fez um excelente trabalho. Então é cedo ainda para falar o que vai acontecer, o que não vai acontecer, é muita conjectura. A gente está concentrado na eleição do segundo turno, mas o espírito que eu te falei é esse: construir um partido ideologicamente de direita, de base conservadora e que pregue o liberalismo econômico. Começando por isso daí, a raiz ideológica vai ser o Olavo de Carvalho, com certeza também, filósofo que a gente tem como referência, mora nos Estados Unidos, mas é totalmente ligado a nós e tem muito a colaborar. Eu acredito até que, junto com o Enéas Carneiro, são os dois expoentes que permitiram a nós aqui da família Bolsonaro, a nós do PSL, chegarmos a ter esse sucesso que a gente está tendo agora. Se não fosse o Olavo de Carvalho e o Enéas, eu acho que a gente não estaria nesse ponto agora. Entendi. Mas vocês... Existe uma possibilidade mínima, nem que seja de enviar um pedido para formar um novo partido? O partido de vocês mesmo? Não é formar um novo partido, não. É só uma mudança de nome, né? Para ser mais identificado com as nossas bandeiras. Mas o que eu estou falando, isso aí é conjectura. Não necessariamente vai ocorrer. PSL. Se você perguntar na rua aí o que significa a sigla PSL, muita gente vai saber te responder. Agora, se perguntar quem é Jair Bolsonaro, aí as pessoas saberão. Tem alguma coisa que o senhor queria falar e eu não perguntei? Eu vou evitar aí para não dar bom dia a cavalo. Não, brincadeira. Não tem nada disso não. A gente só tá confiante. Eu acho que vai ser uma eleição que vai ser muito mais de esclarecimento do povo, né? Se a gente conseguir reverter esses rótulos, essas calúnias que tentam colocar na gente de racista, sexista, misógino, xenófobo, nazista, fascista, etc., a gente consegue ganhar a eleição. Porque é muito claro, né? A eleição do Haddad representa o resgate de tudo aquilo que a população trabalhou para extirpar da política. É voltar ao tomar lá da cá como forma de governo, é voltar às negociações com a Venezuela. Poxa, na semana da eleição eles fazendo moção de apoio ao governo venezuelano. Venezuela, alguns milhões de venezuelanos saíram de lá por conta da fome, da falta de alimento. É o país onde proporcionalmente mais se mata no mundo, mais do que a Síria, do que o Iraque, mais do que o Brasil. Será que é isso daí que o Brasil quer se aproximar? Ou será que é exemplos como o norte-americano, o japonês, todos esses locais que a gente passou, que o Jair Bolsonaro passou, e a maioria deles a gente conseguiu estar junto, né? Estados Unidos, Israel, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, isso significa do que a gente quer se aproximar. E não da Venezuela. Pelo amor de Deus, acho que está muito claro, só não enxerga quem não quer. A gente vai fazer a nossa parte. Se o povo quiser eleger o Haddad, sinto muito, mas quem vai sofrer somos todos nós brasileiros. O Brasil, o Jair Bolsonaro representa não a certeza de sucesso, mas uma esperança de mudança nisso daí. Com os outros, já erraram.